Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal do online. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Boa tarde, pessoal do presencial. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Pessoal do presencial aqui, pessoal do online. Vocês não estão vendo. Queria poder virar a câmera para vocês verem, mas vocês juram que eles estão assim em Londres. Todo mundo de casaco, todo mundo de blusa de frio, né? E aqui em Sobral, para quem não... Vocês sabem que chique que a gente tá com gente de fora, né? De outros estados. Muito chique nós estamos. Vocês que não são aqui do Ceará, Sobral é somente a cidade mais quente do estado. Né? Aqui, 43 graus é friozinho, é tranquilo. E as meninas estão tudo de casaca aqui por causa do ar-condicionado. Mas então, pessoal, na aula de ontem, a gente finalizou falando das competências. Dei a missão a vocês, para vocês lerem a partir do artigo 43 do CPC, que lá tá os foros específicos, né? A gente vai ter lá foro de imóveis, foro de herança, foro de ato ilícito com evento danoso. E a partir do 543 em diante, o código nos dá os foros para a gente saber as competências relativas. Hoje a gente já vai entrar na relação jurídica processual, na formação dessa relação jurídica processual, que vai ensejar na primeira parte do processo, que é o processo de conhecimento, que a gente vai ter petição inicial, que a gente vai ter contestação, a fase probatória, teoria da prova, e aí a gente vai avançando de acordo com o andamento do próprio processo, tá? Peço desculpas a vocês, vocês estão percebendo que eu tô rouca. Não é nada, tá? É porque ontem esse ar-condicionado aqui tava em cima de mim. E como eu sou calorenta, eu tava adorando. O problema é que a garganta não concordou comigo. E aí eu tô rouca. Não tem nenhum outro sintoma. Só mesmo a garganta que tá ruim, tá? De voz. Não tem tosse, não tem nada, é só a garganta. Então vamos lá, minha gente. Formação da relação jurídica processual. A gente já viu, vocês já sabem que a doutrina fala muito nessa triangulação, né? Onde a gente vai ter juiz, autor e réu compondo essa relação jurídica processual. Entretanto, a gente sabe que mesmo na ausência de um desses elementos, qual seja o réu, a gente ainda vai ter a formação processual. Não é obrigado que exista a tríade processual para que eu sempre tenha a formação do processo. Eu posso ter a formação do processo sem ter a triangulação dessa relação jurídica processual. Entretanto, para que o processo contencioso, ou seja, aquele que eu tenho duas partes, uma opondo-se à outra, exista, necessariamente eu preciso ter a presença do réu. E como é que eu trago o réu para dentro do meu processo? Como é que esse réu chega nessa relação jurídica processual? A partir da citação válida, tá? Então, o processo começa com o autor quebrando a inércia da jurisdição, apresentando ao juízo a sua querela, a sua problemática, a sua dificuldade, a sua reclamação, e o juízo, agindo como o poder do Estado, chama o réu para formar essa tríade processual. Quais são, então, as situações, para além das jurisdição voluntária, que a gente tem a relação processual formada com a ausência do réu, com a falta da citação do réu, mas mesmo assim a gente tendo a relação jurídica presente. Nas ações voluntárias, de jurisdição voluntária, é aquela que eu não tenho oposição. É aquela em que eu vou ao Estado, para que o Estado haja como um administrador do meu pedido e me dê algo que eu estou pedindo,
mas não tem ninguém para conter o meu pedido, não tem uma oposição, não tem outra parte resistindo a esse pedido. Por exemplo, uma mudança de nome, por exemplo, uma alteração no registro de nascimento, por exemplo, a abertura de um inventário. Então, são ações que eu não tenho pessoas se opondo àquele meu pedido. Eu estagiei na Defensoria Pública aqui em Sobral e a gente teve um pedido muito curioso de um senhor que queria alterar o nome dele. O nome dele era João Bosta. E ele chegou lá muito chateado, querendo alterar o nome dele, porque era um nome que trazia muito constrangimento. Imaginem, né? E aí a gente chamou o defensor, né? Era estagiária, o defensor disse, pois vamos fazer, nem se preocupe, vai dar certo. Não tem ninguém se opondo a você, é uma jurisdição voluntária, é mais para o juiz homologar e tudo. E qual é o nome que o senhor quer colocar? José Bosta. Que eu não gosto do João. Sem brincadeira, gente. Isso não é piada, não. É verdade. E aí, logicamente, a gente viu que ele não era uma pessoa muito normal, do juizinho dele, né? Mas o pedido dele foi apreciado, né? A gente mandou para ser avaliado. Ele disse, depois explicou porque João era o nome de uma pessoa que tinha matado o avô dele, não sei o quê. Eu disse, o Bosta, tudo bem. Tá tranquilo em relação ao Bosta, né? Só o José que eu quero trocar. Mas vamos lá. Da improcedência eliminado o pedido, a gente tem situações em que o processo, pessoal, ele já vem tão prontinho, sem necessidade de fase instrutória, e que o juiz pode já... Tá ruim de ver? Tá ruim de ver? Deixa eu ver aqui. Ah, bom. Aí, né? Só explicando pro pessoal do online, tem um colega aqui que disse que não está enxergando bem, eu fui aumentar a fonte, e depois ele disse que eu estou sem óculos. Então vamos lá, pessoal. O 332 vai trazer situações para a gente em que o processo vem pronto, sem necessidade de fase instrutória. O que é a fase instrutória? É a fase em que eu apresento minhas provas e o juiz se instrui, ou seja, o juiz vai estudar, vai ler sobre aquele processo para dar o resultado final. Quando eu tenho um processo que já vem prontinho, sem a necessidade da fase instrutória, o juiz pode julgar liminarmente, ou seja, pegou o processo, já julga improcedente, sem sequer citar o réu, quando o pedido desse processo vai contrariar, em resumo, as jurisprudências consolidadas. Então, a gente tem situações em que eu tenho já uma súmula vinculante, por exemplo, ou entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva, que já está pacificado e a pessoa mesmo assim está insistindo em fazer um pedido que já está reiteradamente negado pela jurisprudência consolidada. Nesse caso, o juiz sequer cita o réu, mas eu tenho a formação processual, a formação da relação processual. Eu não cito o réu neste momento, que o juiz vai liminarmente dar improcedência. Olha, nem me peça isso, porque já está pacificado, já está entendido que esse seu pedido é improcedente. Então, nem me peça isso. A gente já sabe que não. Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre o direito local. Então, o juiz recebe esse pedido, ele já julga liminarmente improcedente. Olha, não venha pedir porque isso aqui já está consolidado. Ele só vai citar o réu para o réu ter ciência de que houve um processo, que ele ia ser citado e que o processo foi
eliminado assim que foi recebido por improcedência. Então, eu não tenho a formação da tríade processual, mas existe a relação processual autor-juiz e o réu apenas sendo comunicado do resultado final, tá? Sim, é bom ser processado, né? Tranquilo, né? Só avisado que ganhou sem fazer nada. A gente vai ter também a existência de processo, a existência da relação processual feita juízo e autor, quando eu tenho o indeferimento da petição inicial. A petição inicial, necessariamente, precisa seguir os requisitos do 319 e 320. O 319 é aquele manualzinho, né, da petição inicial. Endereçamento, qualificação, fatos e fundamentos, a existência ou não da necessidade ou da concordância da audiência de conciliação, valor da causa, ali aquela sequenciazinha que a gente tem que fazer. Se a petição inicial for indeferida por ausência de um desses elementos, né? Opa! Peraí. Ou a petição inicial, ela tem os pedidos, ela tem todos os elementos, mas ela não traz nenhuma prova, ela não traz nenhuma documentação. Eu estou pedindo um divórcio e não apresento a certidão de casamento. Eu estou pedindo uma cobrança de dívida e não trago nenhuma prova dessa relação de endividamento. Eu estou pedindo uma pensão de alimentos, mas eu não trago a certidão de nascimento do menino. Ou uma investigação de paternidade, mas eu não trago nenhuma prova dessa relação conjugal ou sentimental ou emocional, não tenho nada. Então, essa petição vai ser indeferida e o processo vai ser encerrado sem resolução do mérito. Percebam que o 332, eu tenho um processo liminarmente improcedente com resolução do mérito. Ou seja, o autor não pode ensejar no mesmo pedido novamente. Aqui no indeferimento da petição inicial, se for encerrado sem resolução do mérito, eu posso... Ai, meu Deus, esqueci da documentação. Vou fazer tudo de novo, né? Que coisa bonita para o advogado, né? O advogado leva a petição sem documento nenhum, passa esse vexame, o juiz indefere, encerra o processo sem resolução do mérito, lá vai ele dizer para o cliente... Ai, tudo bom, esqueci dos documentos. Vamos começar tudo de novo, né? Então, pode acontecer, tá? E aí, a gente tem a situação do 330, que é quando a petição inicial é indeferida ou por inépcia. E aí, a gente tem a definição no próprio 330 do que é inépcia. É quando os fatos não condizem com o fundamento jurídico. Quando não tem a possibilidade dessa petição inicial ter existência, porque ela nasceu morta. Mesmo que eu tenha a apresentação de documentação, você conta uma história que não condiz com os fatos. Os pedidos não tem nada a ver com os fatos, né? Acontece demais, viu, gente? Demais mesmo. Não sei se vocês já estagiaram em alguma vara, mas quando a gente pega, tem cada processo que misericórdia. Só o Senhor, né? Quando a parte for manifestamente ilegítima, e aí eu tenho muitas histórias da Defensoria Pública. Estava lá no atendimento, chegou uma senhora, já contei essa história para vocês. Chegou uma senhora com um vestido assim de oncinha, muito apertado, cabelo muito louro, e a bolsa, que sempre a mulher quando é zangada, a bolsa é curta. Vocês já prestaram atenção? Porque faz logo assim. Ou anda com a bolsa assim já pronta para dar a bolsada em alguém. A mulher que acalma, a bolsa é longa. Ela tá tranquilidade. Ela não precisa dar a bolsa para bater em ninguém. E aí ela já veio com a bolsa aqui, né? Olha, minha filha, eu vim aqui um atendimento que está agendado. Eu disse, pois não, senhora, sente tudo. Fique à vontade. É o seguinte, aí mostrou 2 fotos. Tá vendo esse menino aqui? Uma criança, cor mais linda. Esse catarrento aqui,
cunhã, mãe dele, diz que ele é meu neto. Olha aqui meu filho, como é lindo. Uma cara do outro. Você acha que esse homem lindo vai ser pai de um catarrento desse? Senhor, é para falar a verdade ou é para lhe agradar? Porque eu tô achando uma cara do outro. Tem aquele velho ditado, né? Filho da mãe tira a culpa, que sai a cara do pai, né? Sai a mesmo. E ela, e essa mulher tá querendo dizer que esse menino é filho do meu filho, e eu vim aqui para pedir uma investigação de paternidade. Eu disse, pro seu filho? A senhora não sabe quem é o pai do seu filho, não? Não, minha filha, você é doida? Eu quero fazer investigação. Opa! Oi! Venha! Venha! E aí eu disse, a senhora quer pedir uma investigação de paternidade para o seu suposto neto? Aí ela é. E o seu filho, ele é menor de idade? Eu vi que não era um barbudo de 30 e tantos anos. Não. Eu disse, ele é interditado? Não. Ele tem algum probleminha mental? Não. Só apaixonado mesmo por essa cunhã. Eu, senhora, pois a senhora não tem legitimidade para fazer o pedido em nome do seu filho. Ele é maior de idade, ele é capaz. Quem tem que vir fazer o pedido de investigação de paternidade é ele. Ah, mas ele não vem que ele é apaixonado por aquela cunhã? Quer dizer que ele vai sustentar esse catarrento sem saber se é filho dele. Aí ela ficou indignadíssima comigo. E para eu explicar o que era legitimidade para essa mulher, não tem. Não, eu chamei o defensor, o doutor David. Probleminha ali para você resolver, né? Nessas horas é bom ser estagiário por isso. É igual tia. Menino, fez cocô, você devolve para mãe. Mesma coisa, né? Então, a parte ilegítima, ela vai ter necessariamente a petição indeferível. O autor carecer de interesse processual, igual, eu não estou dizendo que a defensoria é assim, um negócio que surge, né? Chegou uma senhora lá, olha, eu vim fazer uma ação aqui contra o Magazine Luiza. Nem sei se eu posso falar o nome da loja. Mas deu tudo certo, vou falar. Aí eu disse, pois não, senhora, foi que eu... Não, o Magazine Luiza, eu comprei a geladeira, o Magazine Luiza mandou deixar a geladeira quebrou, eu fiquei uma semana sem geladeira, aí eles mandaram buscar, trocaram, trouxeram a geladeira nova. Aí eu disse, e a geladeira quebrou de novo? Ela, não, tá funcionando. Eu disse, o que é que a senhora quer? Não, porque eu fiquei uma semana sem geladeira, aí eu quero indenização. Aí eu, senhora, a senhora carece de interesse processual. Houve algum dano? A senhora vende picolé? Din-din? A senhora teve algum prejuízo pela ausência da geladeira? Não, só raiva. Aí eu disse, pois é. Carência de interesse processual. Se o problema já está resolvido, o que é que você quer apurrinhar a justiça, que tem tanta coisa mais importante do que... Né? Eu não disse isso dessa forma, mas a vontade era essa, né? Pelo amor de Deus! Um monte de coisa que defensoria, a gente faz 20 atendimentos por dia, gente. Um estagiário faz 20 atendimentos por dia. Nós éramos 10. Imagina. 200 ações, não 200 porque nem todas, algumas tinham como essa, né, que não ia para frente, mas em média de 100 ações, assim, por baixo, todo dia. Dessas 100, 99 era pensão alimentícia, né? Quando apareceu uma coisa diferente, a gente brigava, é minha, para fazer outra coisa, né? Não atendidas as prescrições do 106 e do 321, 321 se refere à documentação, 106 se refere ao advogando em causa própria. Ok? Vamos para frente. E aí a gente vai ter a capacidade das partes necessário para que essa tríade processual exista e para que atenda os pressupostos processuais, tá? A primeira capacidade importante é a capacidade de ser parte. É a possibilidade, né, a aptidão para que eu possa assumir uma situação jurídica processual. Obrigatoriamente, pessoal, essa capacidade de ser parte,
ela vai estar relacionada à personalidade jurídica. Mas não está relacionada... Deixa eu aumentar aqui para ver se melhora para ti. Mas não necessariamente vai estar atrelado à capacidade civil. Ou seja, o nascituro, né, um bebezinho recém-nascido, ele tem capacidade de ser parte, embora ele não tenha capacidade civil plena. Essa capacidade civil plena, ela vai dizer respeito à capacidade processual. Então, qualquer pessoa, inclusive entes despersonalizados, podem ser parte no processo. Eu posso, por exemplo, ter um inventário como parte do processo. Eu posso, por exemplo, ter um condomínio edilício como parte do processo, que não são entes despersonalizados. Mas para ter capacidade de estar em juízo, ou seja, de atuar ativamente dentro do processo, ter capacidade processual para responder pelos atos processuais, necessariamente eu preciso da capacidade civil plena. E aí, por isso que a gente tem a representação e a assistência, que são feitas para as pessoas que têm capacidade dirimida ou incapacidade processual civil. Então, o menor de idade, até os 16 anos, ele é representado pelos seus pais ou por algum representante legal, porque ele não tem capacidade processual. A partir dos 16 anos, ele é assistido, dos 16 aos 18. É alguém que está ali para apoiar e completar essa incapacidade, essa incompletitude da incapacidade processual dele. Houve bem no comecinho do Código de 2015, eu estava estagiando num escritório lá em Fortaleza e eu era muito cuidadosa porque a pessoa que trabalhava, que era o advogado desse escritório, era super exigente. E pela primeira vez ele me deixou fazer a petição para ele apenas corrigir. E eu fiz, que era uma pensão alimentícia, era coisa simples. Era um menino de 8 anos de idade e um rapaz de 17. Os pedidos, né? E eu falei que o rapaz de 17 seria assistido pela genitora e que o menor seria representado pela genitora. O Código de 2015 ainda não estava funcionando, gente. Ainda não estava em vigor, obrigada. De vez em quando dá umas bugadas, né? Ainda não estava em vigor. Então, ainda estávamos usando o Código de 73, que no Código de 73 não era obrigado o juiz determinar o que estava errado na petição inicial. Ele podia mandar emendar e, tipo, foda-se, você adivinha o que eu quero que você corrija. O juiz não dizia, só dizia, mande emendar e pronto. A partir de 2015, não. O juiz, ao devolver a petição inicial, seja para emenda ou indeferimento, o juiz tem que dizer o que é. E na época ele não disse. Simplesmente mandou emendar a petição inicial e eu fiquei morta de vergonha do advogado. Meu Deus, o que foi que eu errei? Porque eu fiz isso aqui com tanto capricho. Antes de mandar para protocolar, falei com a minha professora, que depois eu conto a história dela. Vocês me lembrem, ela foi advogada do Safadão, depois vocês me falam. Eu vou lembrar vocês. Falei com a Carla Sofia, professora, tá tudo bem, tá ok, tá massa, não sei o quê. Mandei, e aí o homem manda devolver. Porque ele não sabia o Código Civil, ele não sabia que de 16 a 18 era assistência. E de 16 para baixo era representação, que era a completude aqui dessa capacidade processual. Ele achava que tudo tinha que ser representação. Aí eu disse, eu vou pegar e xerocar a parte do Código Civil que tem isso. Vou levar lá e vou enfrentar esse juiz. Aí a Carla Sofia, né? Meu amor, tem coisas que não valem a pena a briga. Corrija, bote do jeito que ele quer. Toque seu processo para frente. Se lembre que é ele que vai ser o juiz que vai conduzir isso daí de novo. Não vai fazer confusão por isso, não. A gente não se engasga com mosquito.
Engula o boi, deixa o processo passar. Mais na frente, quando acabar a ação, aí você dá uma chibateada nele. E assim eu fiz. Então, se vocês encontrarem alguma petição aí assinada com o meu nome errado, é por isso, tá? Não fui eu. E a capacidade postulatória, todos nós temos com uma determinada limitação. Quem é que tem a capacidade postulatória plena? Quem tem a vermelhinha? Vocês daqui a 45 dias. Não, ainda tem a segunda fase, né? Daqui a 2 meses, né? Pouquinho mais de 2 meses, né? Que entre uma fase e outra são 6 semanas. 2 mesezinhos, né? Então, daqui a uns 3 meses, viu? 3 meses serão vocês com a bichinha na mão, né? E aí vocês vão ter capacidade postulatória plena. Mas essa capacidade postulatória é a capacidade de você postular, você se manifestar ativamente no processo, tratando com o juízo. Nos juizados especiais, até 20 salários mínimos, qualquer pessoa pode postular. Todo mundo tem capacidade postulatória. Justiça do trabalho na primeira instância, todo mundo tem capacidade postulatória. Isso foi teu celular? Jesus! Não tem perigo de tu não acordar com o alarme dele, né não? Caiu uma gota aqui, eu achei que... Mas enfim. Olá, Gabriela. Olá, Tainá. Olá, iPad do Gerlânio. Olá, Xavier Martins. Tudo bom? Deixa eu ver quem mais. João Cleanes, Gabriele, já falei. Lara, Rian. Alisson Frota. Ô, Alisson, por que tu não tá aqui, Alisson? O Alisson não é nosso colega, não era, não? Ele não tá aqui no presencial. Sim. Tava ontem, né? Tudo bom, Xavier? Bora pra frente. E aí, pessoal, a gente vai ter relações processuais formadas por pluralidade de partes, que é o famoso litisconsórcio, né? O litisconsórcio significa pluralidade de partes. Nossa, professora, gênio, né? Não sou eu, é o código. Aqui, pessoal, a gente vai ter a possibilidade de termos pluralidade de partes, tanto passivo como ativo. Então, a gente pode ter vários autores, a gente pode ter vários réus, como a gente pode ter vários autores e vários réus. Essa capacidade, esse litisconsórcio ativo é quando a gente vai ter muitos autores ou 2 ou mais autores. Réus, não, réus. Litisconsórcio ativo e bilateral, quando eu tenho tanto de um lado quanto do outro. O código diz lá no 113, quando entre as pessoas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativas à lite, quando os direitos ou as obrigações derivem do mesmo fato ou fundamento, quando entre as causas houver conexão pelo objeto ou causa de pedir, ou quando houver afinidades de questões por um ponto comum de fato ou de direito, é a possibilidade do litisconsórcio. A gente vai ter um litisconsórcio ativo com mais de um autor, passivo ou misto. Estou indo rápido que eu já falei isso, tá? Quanto ao momento, a gente pode ter o litisconsórcio inicial, que o processo já começa com muitos autores ou com muitos réus. E a gente vai ter o litisconsórcio ulterior, que vai se formando depois no decorrer do processo. Quando, por exemplo, eu chamo o coitado que lhe ajudou, que foi bom com você e que foi o seu fiador. Primeiro eu chamo o devedor. O devedor não dá conta da dívida, aí eu vou chamar para participar do litisconsórcio passivo o coitado do fiador. Não seja fiador de ninguém. Não seja fiador. Mas é meu irmão, não importa. É meu amigo, não vá ser fiador de ninguém, não. O fiador,
pode ter o seu bem de família aprisionado pela execução, executado pela execução. E o do devedor não. Quer dizer, o devedor, que é o sem vergonha que não pagou, fica tranquilo, e o coitado do fiador pode ter o seu bem de família executado. A única pessoa que você não pode negar ser fiador ou fiadora é a sua mamãe. Só ela. O resto, negue. Negue, 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 negue. Porque não é brincadeira. Quanto à obrigatoriedade, é aqui. Obrigatoriamente é quando eu preciso ter esse litisconsórcio fechado. Quando necessariamente eu tenho que trazer mais de um autor, mais de um réu. Por exemplo, cônjuges, quando a gente está falando de direito real relacionado a imóveis. Se é autor, precisa o cônjuge estar presente. Se é réu, precisa o cônjuge estar presente. Não tem como fugir, tá? Essa relação está amarrada, né? É o litisconsórcio obrigatório necessário. E tem o litisconsórcio facultativo, que você opta, vou te ajudar. Bora nós dois, que aí a gente fica mais fortinho, né? Que a geralmente são as ações coletivas, né? Ações trabalhistas de grandes empresas, ações daquele povo que é lesado com aquele negócio de pirâmide, né? Aquele negócio de totolec, não, como era? Bitcoins, a venda do... Rapaz, quando a coisa é muito fácil, o povo é... Sinceramente, como é que o povo ainda acredita nessas coisas, né? Ganhe dinheiro sem sair de casa, amigo. Só ganha dinheiro sem sair de casa quem trabalha com coisa errada. Não adianta, pelo amor de Deus, né? É muito bobinha a pessoa que acredita nisso e cai nos golpes. Uma vez a minha tia ligou para mim, minha filha, na época da telecena. Olha, ligaram aqui para mim que eu ganhei na telecena. Eu sou uma boa, você jogou? Não, eu disse, como é que você ganhou se você não jogou? Não, mas disseram que foi um sorteio pelo meu número, aí que eu ganhei R$1.000, mas para eu receber esses R$1.000 eu tenho que depositar 50. Eu, mulher, você não tá vendo que isso não... Olha, pelo amor de Deus, você não tá vendo que isso não é coisa certa? Como é que é isso? Eu vou pagar umas taxas, não sei o que. Mulher de Deus, desliga esse telefone, não atenda mais não fale mais com ninguém não. Igual a minha mãe me ligou, minha filha, a sua irmã foi sequestrada. Eu, mamãe, quem é que sequestra pobre? Me diga aí, quem é que vai sequestrar a Melina, minha irmã? É aquelas hips, só anda de chinela havaiana, short tudo rasgado, é psicóloga, toda assanhada. Mamãe, quem é que vai sequestrar a Melina? Ninguém, mamãe. E o povo olha, sabe, lisa. Não está sequestrado, não, isso é golpe. Mas ela me fez ir lá na rodoviária para ver se a Melina estava lá, porque ela estava vindo para Sobral. Aí eu fui, bati a foto, aqui, sua filha, quem é que quer isso? Ninguém sequestra liso não, mamãe. Oxi. Então, para frente. Quanto à abrangência da decisão, pessoal, isso aí já é o resultado do processo, tá? O litisconsórcio se formou e aí o resultado dessa sentença vai atingir esses litisconsortes de forma diferente. No caso do litisconsorte simples, a decisão judicial ela pode ser diferente para cada um dos litisconsortes. Olha, aquela queda do avião lá da TAM, que eu até mencionei ontem para vocês, teve gente que perdeu parentes, né? E a pessoa era arrimo de família, era alguém que sustentava a casa. Já teve pessoas que perdeu filho e era adolescente, outras pessoas já eram idosas. Então, o juiz vai poder, nesse caso aqui, fazer a dosimetria da sentença de acordo com o caso concreto. Vocês lembram daquele terrível incêndio que teve lá
no campo de treinamento do Flamengo, né? Então, ali, pessoal, teve diferenças nas indenizações, porque foi para cada um, foi observado o caso concreto. Lógico que é imensurável a perda de um filho, a vida ela é invalorável, né? A gente não tem como calcular o valor de uma vida, mas, por exemplo, tinham 2 deles que já estavam com o contrato fechado, assinado, para ir jogar na Europa. Eles estavam finalizando o período de treinamento no Flamengo, tipo 2, 3 semanas, e iam para a Europa. Esses 2, a família conseguiu uma indenização maior, pela perda da chance, né? Pela perda da chance da existência da criança, da pessoa. Então, nesse caso aqui, que é o litisconsórcio não necessário, cada um pode ter um resultado diferente. No caso do unitário, tem que ser a mesma sentença para todo mundo, é quando a gente tem o litisconsórcio necessário. Se você perdeu o imóvel, necessariamente a sua mulher, que fez o litisconsórcio com você necessário, vai perder o imóvel da mesma medida, né? Isso aí vai depender da situação do caso concreto. No litisconsórcio facultativo, que eu opto por participar daquela ação, eu opto por me envolver naquilo ou não, geralmente eu vou ter esse resultado de sentença diferente de um para outro. Essa treta é antiga, tá? Eu tentei buscar uma treta mais recente, mas as tretas mais recentes são muito pesadas. É um negócio que envolve esses TikTok aí, fiquei com vergonha quando eu fui ver. Então eu deixei essa daqui mesmo. Essa é a Keitinha, vocês sabem? Conhecem a Keitinha? E é aquela enfarosa ali também, vocês devem saber, que vocês não sabem não, né? Não é essa questão não. 2 cantorinhas estrangeiras aí, umas musiquinhas que elas fazem. Keitinha era muito amiga, eram amigas as duas, muito amigas. Eis que começaram a brigar e o produtor musical, que era o mesmo produtor das duas, começou a piorar a intriga entre as duas, contando fofoca de uma para outra, de outra para um. Elas começaram a fazer músicas, uma alfinetando a outra, né? Uma alfinetando a outra, outra alfinetando a uma. Eu sei que no final da história, as duas descobriram que elas estavam sendo manipuladas pelo produtor musical. O que elas fizeram? Litisconsórcio facultativo ativo, se juntaram e ferraram com o produtor musical. Ganharam indenização bilionária, porque elas já são pouco ricas e agora ficaram um pouco mais ricas, né? Tiraram todos os direitos de participação dele das músicas delas, inclusive das músicas da treta, da briga, que uma fazia uma música chamando a outra de chuchu, picolé chuchu, a outra respondia. Foi muito divertido nessa época. Litisconsórcio necessário. Aqui, pessoal, ou é força de lei ou é força de natureza jurídica. Aqui, a pessoa não tem como dizer que não vai. Vai. Ah, mas eu não quero, mas vai. Né? Quando esse cidadão se separou de Zilu, eles já tinham um patrimônio absurdo, né? Muito dinheiro. E aquela famosa música É o Amor, que Zezé declarou várias vezes que tinha feito pra Zilu, né? Pra ela, né? O amor, vocês sabem, né? Amor de Deus. Evidências, e é o amor, se você não souber, você não é brasileiro ou não morava nesse planeta nos últimos 40 anos, né? E aí ele declarou várias vezes, inclusive, disse que parte dos rendimentos da música era de Zilu. Aí o que aconteceu? Separaram, né? É pra cá, é pro outro lado. Ele arranjou essa mulher linda. Não é? Como é o nome dela mesmo? É um nome também que combina com ela, é tipo Catiele, uma coisa assim. É um nomezinho assim, bem parecido com ela. Mas também que chique dela, né? É uma coisinha assim. Como é o nome dela? Sei não. É essa criatura que ele tá. É casada com ele agora, né?
Aí, minha gente, tinha... Pois tá aqui. Aí é. Ela parece mesmo a Graciane, parece. Não é Graciane não o nome dela? Ei, pessoal do online. É Graciane. Olha aí. Eu sabia que era um nomezinho assim, coisadinho. Um nome estranhozinho. Obrigada. Graciele, né? Aí, esses dois aqui se separaram, fizeram a partilha dos bens. Só que tinha um bem específico, que era uma fazenda em Goiás, que estava num processo ainda como é que eu digo? Registro de matrícula, ainda não tinha sido passado para o nome do casal e ficou em aberto. Aí o Zezé disse, pois agora eu não vou dividir não, essa fazenda vai ser minha. Briga judicial, confusão, só que ele já estava casado com Graciele. E a Zilu não queria que ela participasse do polo processual. Eu não quero essa mulher envolvida nessa ação. Mas, querida, você não pode dizer que não. Porque a lei obriga a participação do cônjuge quando se trata de ação de bens imóveis. Então, necessariamente, a moça precisou estar presente no polo processual. E aí foi nesse momento que Vanessa Camargo agarrou nos cabelos dela e puxou ela numa festa, sei lá como foi. Vocês souberam não desse babado? Mulher, te atualiza, mulher. Olha. Não sabia que era por isso, mas eu soube do babado. Não só por isso, né? Mas por todas as outras coisas que aconteceram. Parece que ela estava de costas no escritório lá do advogado, sei lá onde era. E Vanessa chegou e já foi agarrando ela por trás, puxando ela pelos cabelos. Um negócio tão casos de família, né? Acho legal. Como é o nome da mulher do caso de família? Eu tô com a memória ruim. Cristina Rocha. Mas antes era Márcia Goldsmith. Eu sei porque nas férias, às vezes eu vou pra casa da minha sogra, ela é viciada nesse programa. Tem uma aluna mentindo aqui, dizendo que só assiste o caso de família por causa da sogra. É verdade. É o programa bem esperado, né? E ela só assiste quando ela tá lá. Aham. Olha a indireta da sogra. Ixi, Maria, agora eu fiquei com medo, porque a minha sogra só assiste Rota 22. Fiquei com medo agora. Meu Deus. Dona Ângela, amo você, viu? Tá tudo bem. Eu trato muito bem seu filho. Litisconsórcio multitudinário é quando a gente tem tanto muitos autores quanto muitos réus, né? E aí fica todo mundo de mãozinha dada até o final do processo, né? E aí, pessoal, no caso desses litisconsórcios, que tem muitas partes, né? Que é assim, muita gente, o juiz ele tem a possibilidade de limitar, tá? Deixa eu colocar aqui. Ele pode limitar a quantidade de pessoas por ação. Então, por exemplo, no Porto do Pecém, quando chegou a siderúrgica, vieram muitos trabalhadores da China. E lá não tem esse negócio besteira, essa moleza de trabalhar 8 horas por dia. Lá não tem esse negócio da pessoa ir no banheiro, fazer xixi durante o trabalho. Isso não existe. Esse negócio de uma hora de almoço? Você tá mastigando é pedra? Lá não tem isso não. Lá são 12 horas de trabalho contínuo, né? Só que aí os chineses vieram para cá, coisa de 4.000 chineses para montar a siderúrgica. O que tem de menino de olho puxado em São Gonçalo, em Calcaia, não tá no gibi, os cabelinhos bem encaixadinhos, os olhinhos, ó. Cheio. Vieram em torno disso, uns 4.000. E aí eles descobriram que existe um negócio chamado direito do trabalho, né? Que é uma criação brasileira praticamente, né? Nos outros países a maioria não tem. E aí começaram o sindicato dos siderúrgicos, né?
vamos lá, pessoal, vocês estão sendo explorados, não pode, não sei o quê. E aí, coisa de 2.000 trabalhadores entraram com ações judiciais contra a siderúrgica. Né? Imagina, 2.000 ações. E aí, o que é que o juiz de lá de São Gonçalo fez, que, por sinal, é um top de um professor, quem gostar da área de direito do trabalho, e depois quiser fazer cursos, façam com ele, porque ele é top. Ele fez a triagem, igual faz em posto de saúde, né? Os catarrentos pra cá, a dor nas costas pra cá, quem tá com Covid pra lá. E aí ele foi separando e limitando o litisconsórcio de acordo com a semelhança das ações. Para o autor, isso é muito ruim, porque o autor vai ter que ter, né? É melhor botar todo mundo no bolo só e tacar o pau. Mas para os réus, isso é vantajoso, porque sua ação vai ser vista com mais cuidado. E aí o juiz é quem determina essa limitação, tá? Ele pode limitar, inclusive mudando o prazo, né? Interrompendo o prazo de resposta para recomeçar a partir dessa divisão que ele fizer. Tranquilo? E aí, pessoal, a gente vai ter a assistência litisconsorcial, que ela é, na verdade, uma intervenção de terceiros. Mas quando eu tenho uma assistência litisconsorcial, em que o assistente não é mero assistente, ele passa a integrar o polo processual, eu formo um litisconsórcio aqui, e essa pessoa necessariamente vai ter o resultado da sentença refletindo, atingindo a sua realidade jurídica, tá? E aí a gente tem uma questãozinha aqui para fechar esse assunto e a gente passar para o próximo. Questão de 2019 também, recente. As irmãs Odete e Nara celebraram um contrato bancário com cláusula de solidariedade com uma pequena instituição financeira, com o objetivo de constituir uma empresa na cidade de Campos. Depois de 7 anos, a instituição financeira, sem receber o valor que lhe era devido, propôs a ação judicial em face das duas irmãs. Ocorre que a empresa familiar teve as suas atividades encerradas por má gestão e as irmãs, há alguns anos, não mais se falam. Por isso, contrataram advogados de escritórios de advocacia distintos para realizar a defesa judicial. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. A. Caso o advogado de Nara perca o prazo de recurso de apelação, a alegação de prescrição no apelo interposto pelo advogado de Odete, se acolhida, beneficiará Nara? Para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que primeiro saber o seguinte: existe litisconsórcio necessário aqui? Sim ou não? Por que não? Vamos lá. Odete e Nara celebraram um contrato bancário com cláusula de solidariedade. O que é a cláusula de solidariedade? É o famoso crede inimigo, né? O que quer dizer isso? Que eu tenho responsabilidade conjunta pela minha parte e a do outro. É o crede inimigo mesmo, amiga. Porque tu tira R$2.000, tu e mais 5. Só que tu é responsável pelo 2.000. Se um não pagar, tu vai pagar o do cara. Mas você responde pela dívida inteira. Então, são 5 pessoas respondendo pela dívida inteira. No caso aqui, as duas respondem pela dívida inteira. Então, necessariamente, na ação judicial, se forma um litisconsórcio obrigatório, o litisconsórcio necessário. E pelo fato de ser litisconsórcio necessário, a sentença atinge de forma igual as duas. Sempre que for litisconsórcio necessário, o resultado da sentença é igual para todos os litisconsorciados. Tranquilo? Certa frase?
Então, caso o advogado Dinara perca o prazo de recurso de apelação, a alegação de prescrição no apelo interposto pelo advogado de Odete, se acolhida, beneficiará Nara, tá? Por quê? Como as duas estão em litisconsórcio necessário, mesmo que representados por advogados diferentes, isso não importa, o resultado da sentença, que no caso aqui seria o acolhimento da prescrição, atinge igualmente as duas. Tranquilo? Nós temos quanto tempo ainda? Professora, a questão do prazo, se for trabalho diferente, não for mesmo, mas outro não, né? Hoje em dia, essa questão de prazo não está sendo mais acolhida, porque a maioria dos processos são virtuais. Essa distinção de prazo é quando a gente tem varas ainda com processos físicos, que um precisa fazer carga. Agora não tem mais isso. O advogado de São Paulo pode acessar o processo na mesma hora que o de Sobral. Vocês entenderam a pergunta dele? Pessoal do online, o colega perguntou em relação aos prazos de resposta, os prazos, enfim, de ação dentro do processo, quando tem advogados de escritórios distintos. Quando a gente tem processos físicos, esse prazo é em dobro, tá? Mas quando o processo é virtual, e a maioria já está virtualizado, não existe mais a necessidade de duplicação desse prazo, tá? Ainda não está pacificado isso, mas a tendência é que isso diminua, porque não tem necessidade. Antes é porque o advogado carregava o processo, o outro não podia ver. Mas agora está tudo lá naquela... Na letra B, ali, o erro é passivo, né? É passivo, é necessário, unitário. É porque ele não é unitário. Não é unitário. Então, não é sempre que ele é necessário unitário. Não. Ele pode ser simples, né? Nem sempre. Vamos lá. A intervenção de terceiros, tá? Na intervenção de terceiros, a gente tem uma pessoa que não está dentro da relação processual, que não faz parte daquela relação processual, mas que vai integrar o polo processual invariavelmente, geralmente o passivo, por alguma razão no caso concreto. A gente vai ter assistência litisconsocial, a pessoa podendo entrar no polo ativo também. Olha, eu quero te ajudar aqui como autor. Eu quero participar do processo como assistente na autoria. Posso participar na assistência como réu? Posso também. Mas a maioria das intervenções de terceiro é quando a gente chama alguém para participar do polo passivo, tá? Do polo passivo. A intervenção de terceiros, ela vai incluir alguém aí nessa tríade processual, ou como autor ou como réu, e a gente vai ter o conceito de terceiro. Ah, bichinha. É essa terceira pessoa que não é parte, mas vem interferir aqui no processo, ou de forma voluntária, ou de forma obrigatória. Professora, então qual é a diferença da intervenção de terceiro para o litisconsórcio? O litisconsórcio é um resultado da intervenção de terceiros, em alguns casos. O litisconsórcio, ele pode ser formado a partir da intervenção de terceiros, tá? Eu não me conformo com essa morte dessa moça, gente. Você quiser, professora, diferenciar a intervenção de terceiro e denunciação da lide. Denunciação da lide é uma das intervenções de terceiro. A gente vai ver aqui, é uma das. A gente vai ter amicus curiae, a gente vai ter chamamento ao processo, a gente tinha a oposição e agora saiu, né? É uma dos tipos de intervenção de terceiro. Isso. A gente vai ter a intervenção voluntária, que o terceiro pede para entrar no por favor, quero participar, quero entrar nesse processo, quero fazer parte,
quero estar presente aqui nesse processo. A gente tem, aqui é provocada, que é obrigatória. Vai sim, vai sim. Então a pessoa fica sem escolha, né? Você vai namorar comigo sim, se reclamar vai casar. Então você vai entrar aqui no polo processual sim, meu amigo. Você não tem escolha não, venha. Eu vou bem me responder sozinho. Não. E aí a gente vai ter a assistência como uma forma voluntária. O assistente, ele se manifesta para dizer, eu quero participar desse processo. Eu quero ser parte aqui, seja como autor ou como réu. E aí a gente tem a assistência simples, caiu um lenço ali, e a assistência derrubar a televisão da Alex. E a assistência litisconsorcial. Na simples, pessoal, o resultado da sentença não necessariamente vai atingir o assistente. Às vezes é uma pessoa que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando começou a discussão se casais homoafetivos poderiam adotar ou não crianças, em meados de 99, 98, alguns outros advogados que não faziam parte da ação quiseram atuar como assistente litisconsorcial. Olha, eu quero, assistente simples, eu quero contribuir aqui, eu quero trazer minha argumentação, eu quero participar, eu quero, né? Foi a mesma coisa na discussão das células-tronco. Bicho, era gente demais participando de um lado e do outro, para o uso das células-tronco, gente querendo ser contra, gente querendo ser a favor, e que não necessariamente tinha um envolvimento direto no resultado daquela sentença, tá? Já no litisconsorcial, por exemplo, a pessoa que está com o apartamento alugado e existe uma briga. Eu aluguei o apartamento do Eufrásio. E o Eufrásio está brigando com a mulher dele. Maria, livrai. Está brigando com a mulher dele, estão se separando e a mulher quer o apartamento porque quer que o Eufrásio, ou melhor, quer botar outra pessoa para morar lá. Não é interesse meu? Eu não sou parte dessa relação processual aqui, mas vai me afetar essa sentença. Então, eu sou assistente litisconsorcial. Tá? Eu vou entrar no polo aqui, tendo a sentença atingindo algum direito meu de determinada forma. Ok? Por exemplo, um cliente meu lá em Fortaleza, agora, coitado, teve azar, mas também teve sorte. Em 2019, no finalzinho de 2019, ele alugou um ponto enorme lá em Fortaleza para montar uma hamburgueria. Sempre faço propaganda porque é bom demais lá, viu? Vocês vão. Bulls. Próximo da Avenida Santos Dumont. Eu não lembro o nome da rua agora, mas bem pertinho da Santos Dumont. Tem música ao vivo, tem karaokê, é top. É muito bom. E aí era bem numa esquina, numa ruazinha sem saída. No final da rua mora um coronel do exército, viu, William? Um coronel do exército irmão de um pistoleiro conhecido aqui do Ceará, que eu esqueci o nome do pistoleiro agora. Do Maí, irmão do Maí. Não vou repetir porque Alto Santos, não é Alto Santos. Exatamente. E aí, essa ruazinha sem saída, ele alugou esse ponto e reformou e estava já assim no ponto para poder funcionar a hamburgueria. Muito legal lá. É tipo um pubzinho também. 2020, pandemia. Fecha tudo, todo mundo, né? Aquela coisa, comércio e tal e tal. E aí ele foi negociar o aluguel com o dono do ponto. Eis que o dono do ponto tinha morrido de Covid, minha gente. E a família brigando agora pela herança do senhorzinho que morreu. E eram 6 filhos brigando pela herança. E aquela confusão, fica com um, fica com o outro, fica com um, fica com o outro. O que ele tinha contato, um dos filhos que tinha contato, disse, olha, tá mantido o aluguel, não se preocupe. Mas tinha outro fazendo confusão.
E esse outro que estava fazendo confusão era um filho não reconhecido, ilegítimo. E aí a confusão era para saber se ele entrava dentro do inventário ou não, se ele era herdeiro ou não. E aí esse meu cliente teve que entrar, né, como assistente em litisconsorcial social. E outro fator, um chamamento ao processo. Espera aí, deixa eu voltar. Para poder garantir, assegurar o seu direito de aluguel. Tranquilo? Chamamento ao processo. O chamamento ao processo, pessoal, é quando o réu chama outra pessoa para responder com ele dentro daquele processo. Aquela história do meninozinho que está brincando com o irmão, de bola dentro de casa, a mãe não deixou, um chuta a bola, quebra o jarro da mãe, e a mãe vê na hora, e aí ele diz, mamãe, mas eu não estava jogando sozinho. Eu não estava jogando sozinho, chame o fulano também para ele ser castigado aqui comigo. Então, no caso do chamamento a processo, é o réu que vai chamar o terceiro para participar do polo passivo. Olha, não fui só eu. Chama o fulano também, porque eu não tenho culpa. Sozinho. É quando, por exemplo, o coitado do fiador é chamado para responder pela dívida sem que o devedor seja chamado. Aí o fiador, epa, peraí, eu sou o fiador, vamos chamar o devedor aqui para responder. Então, vem, neném, vem responder aqui comigo. Esse é o chamamento a processo, é para vocês não esquecerem. O Xande com aquela calça branca, dessa altura aqui, chamando vem neném. Os homens vão se lembrar porque vão ficar assim, e as mulheres vão se lembrar que vão ficar assim. É o chamamento ao processo, é quando o réu... É quando o réu chama um terceiro para entrar no polo passivo da ação, tá? Para responder junto com ele. Olha, eu não vou ser castigado sozinho, não. Venha junto. Denunciação da lide, foi o que tu perguntou, não foi? É quando são chamados para o processo na qualidade de litisconsorte a parte que o chamou. Aqui, a denunciação da lide serve para que uma das partes possa exercer contra terceiro o direito de regresso. O direito de chamar essa pessoa para responder depois, sendo utilizada as ações reivindicatórias ou de domínio. Nesse caso aqui da denunciação da lide, é o famoso dedo duro. A polícia gritou, o negão safado apontava pra mim. Como é isso aqui? Eu tenho um cidadão que trabalha no meu sítio e eu digo, olha, mude a cerca de lugar ali, bote para pular, porque o vizinho está invadindo o meu terreno. O vizinho vê o cidadão fazendo isso e entra com ação possessória contra o meu caseiro. Era para ser contra quem? Contra o dono da terra, contra mim. E aí o caseiro pega e diz, fui eu não, foi ele, né? É o famoso cabueta, né? É ali, dedão lá, apontando lá. Eu não tenho nada a ver, eu tô denunciando a lide, É o terceiro, não fui eu. Eu aqui tô apenas como coitado do caseiro que cumpri uma ordem super, o famoso pau mandado. Essa é a denunciação da lide, tá? A novidade que o código traz é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que nem deve ser chamado de intervenção de terceiro, porque não é uma intervenção de terceiro. Mas o código achou que não tinha onde botar, botou aí. Essa desconsideração da personalidade jurídica, ela vem lá do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, que é o quê? A empresa blindada ali com o CNPJ, com a personalidade jurídica, né? Os bens do sócio todo protegido. E aí a empresa diz, olha,
eu não tenho como pagar ao consumidor, porque eu não tenho nada. E o sócio tem? Tem, mas é do sócio. Pois então, vamos desconsiderar a personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios responsáveis. O negócio foi tão bom, deu tão certo, que o CPC trouxe esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica para intervenção de terceiro. Então, era lá do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e agora está trazido para cá. Nesse caso, o terceiro seria o sócio, que vem responder em nome da empresa, quando eu desconstituo a personalidade jurídica, tá? Tranquilo? Pessoal do online tá tranquilo? Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, porque cada vez a voz está falhando mais. Daqui a pouco, no final da aula, eu tô só... Mas vai dar certo. Outra novidade, e aí vem lá do direito constitucional, é o amicus curiae. É aquela pessoa que vai intervir no processo, mas dessa vez sem ser em favor do autor, nem em favor do réu. É ajudando o juízo, a cúria, né? Ajudando o julgador, o tribunal, o juízo. Lá no direito constitucional, no processo constitucional, já existia esse amicus curiae, né? E aí o Código de Processo Civil trouxe esse terceiro intervencionista aqui para ajudar, né, auxiliar o juízo a decidir. Geralmente é um especialista, é um cientista, é alguém que entende muito do assunto e que o juiz chama para dar o seu parecer sobre aquele assunto, sobre aquele resultado, né? Recentemente houve uma discussão muito grande aí sobre a questão do passaporte de vacina, se vai, se não vai, não sei o quê, não sei o quê. Ainda estão brigando. Mas parece que está menos. Mas a discussão era judicial mesmo. Foi uma pessoa que queria embarcar no avião e virou um processo judicial e a pessoa não estava vacinada, né? E aí houve, e foram chamados especialistas para auxiliar o juiz, porque era uma mandado de segurança, era uma ação rápida. A pessoa tinha que viajar, não sei o quê. E aí foram chamados especialistas para ajudar o juiz a decidir sobre esse assunto, né? Era um liminar. E é muito comum, né? Quando são questões muito complexas, algo que envolva aí questões filosóficas, científicas, a cúria chama para participar. A oposição, pessoal, ela saiu, ela não é mais intervenção de terceiro. A oposição agora está alocada no código como procedimento especial, tá? O que é essa intervenção de terceiros? Eu tenho um objeto, algo que duas pessoas estão brigando por essa coisa, tá? Autor e réu discutindo sobre esse objeto de desejo aqui, que pode ser um direito, que pode ser algo físico, mas tem duas pessoas que estão ali debatendo, né? Aqui autor, ali réu, e aparece o opositor, que é um terceiro que vai dizer, olha, nem é teu e nem é teu, é meu. Então esse terceiro, ele vem com a ação judicial se opondo tanto ao autor quanto ao réu. Então ele faz a tríade processual virar de ponta cabeça e autor e réu ficarem no mesmo polo, sendo o réu da ação do opositor. Tá? Vamos lá, vou dar um exemplo. Duas pessoas discutindo sobre um terreno. A posse é minha, a posse é minha, a posse é minha. O João e o José brigando com o terreno. Ah, essa posse aqui é minha, eu tô aqui desde, sei lá, 2011. E o José diz, mas a posse é sua, mas o terreno é meu, tá aqui a matrícula, eu tenho a compra e venda, não sei o quê, não sei o quê. E vem Maria e diz, nem é do José, nem é do João. Isso aqui é herança do meu pai,
eu tenho um registro do imóvel, eu tenho a matrícula, então eu sou autora de uma ação na qual os dois são réus. Então esse opositor, ele é uma nova ação no qual vai botar o autor e o réu da ação originária no polo passivo. Por isso que saiu da intervenção de terceiros e foi para o procedimento especial. Não é mais intervenção de terceiro, tá? Oposição. Nomeação à autoria também não é mais intervenção de terceiros, porque virou uma coisa boba. Você precisar fazer uma intervenção de terceiros para corrigir o polo, a ilegitimidade passiva. É só dizer, é fulano, pronto. Então, não é mais intervenção de terceiros, porque é só a correção da ilegitimidade passiva, tá? Que horas é o nosso intervalo? Faltam 4 minutinhos, 2 minutinhos. É 3h30. No relógio ali são 15 horas e 12 minutos. É isso? Vamos lá. 2018, já tá uns tempinhos aí, mas Tancredo ajuizou equivocadamente, em abril de 2017, uma demanda reivindicatória em face de Gilberto, caseiro do sítio Campos Verdes, porque Gilberto parecia ostentar a condição de proprietário. Diante do narrado, assinale a afirmativa correta. A. Gilberto poderá realizar a nomeação à autoria no prazo da contestação. Gilberto poderá alegar ilegitimidade ad causa na contestação, indicando aquele que considera proprietário. Trata-se de um vício sanável, podendo o magistrado corrigir o polo passivo de ofício, substituindo o Gilberto da relação processual, ainda que o Gilberto não indique ninguém. O magistrado pega a bola de cristal dele, né? Quem será o autor da ação? Gilberto poderá promover o chamamento ao processo de seu patrão, a quem está subordinado? E aí? Gilberto poderá alegar a ilegitimidade ad causa na contestação. Mas para ele... Para ele alegar ilegitimidade ad causa, gente, necessariamente ele precisa fazer a indicação de quem é o autor. O autor não é autor do processo, é autor da ação que deu causa ao processo, tá? Quem é o culpado? Quem é o abençoado? Né? Quem é o verdadeiro réu? Para ele alegar ilegitimidade ad causa, ele precisa apontar, foi fulano. Para quê? Para que ele saia do polo passivo. Porque ele não tem nenhuma responsabilidade com isso. Quando eu trago chamamento ao processo, que foi aquela do vem, neném, eu fico junto. Porque eu tenho uma parcela de contribuição de culpa ali, tá? No caso aqui, é porque realmente eu não tenho nada a ver com a história. Eu apenas vou dizer, foi fulano. Eu não estava jogando bola com ele, não, mamãe. Eu estava no videogame. A bola ele bateu sozinho. Então, você sai e deixa que a outra pessoa responda. Tranquilo? Beleza? Gilberto poderá promover o chamamento ao processo do seu patrão a quem está subordinado. Ele podia, mas é como eu estou te dizendo, ele vai ficar no polo passivo. É porque lá no tratamento foi esse que colocaram, né? Exatamente. Se não tivesse, aí a gente poderia entender que ele também... Exatamente. Ele quer sair. Ele foi metido num negócio que não tem nada a ver com a história. Ó, pessoal do online, colega de vocês perguntou por que não seria a letra D? Que o Gilberto poderia promover o chamamento ao processo do patrão a quem está subordinado. É porque se ele faz o chamamento ao processo, se ele faz vem, neném, vem, vai estar ele e o outro. Quando você pede, ele continua no processo. Quando você pede a ilegitimidade,
né? Você sai e deixa o outro respondendo sozinho, porque você não tem nada a ver com isso. Tranquilo? Beleza? Participei de uma ação de indenização por danos morais. Há muito tempo atrás, aqui em Sobral, tinha uma boate lá no Coqueiros. Até velha, Ruda. Até velha. Lá no Coqueiros tinha uma boate, viu, gente? Coqueiros Clube. Tinha uma boate. E aí, eu era estagiária, tá? Não era advogada ainda, porque eu também não sou tão velha assim. Não, poxa. Quando foi isso? 2006, eu não era formada ainda. Em 2006 eu tinha 12 anos. Aham. Era estagiária. O que aconteceu? Briga de bar. O cara foi oferecer um drink pra moça, a moça tava acompanhada. E aí ela pegou, aí o cara perguntou, quem foi que ofereceu esse drink pra você? Aí ela apontou, foi aquele ali. Qual? Aquele de blusa cinza. O primeiro cidadão de blusa cinza que o namorado dela viu, ele meteu o tabefe. Só que era uma pessoa muito, assim, coisada. Era um juiz. E não era ele, o pobre. Estava acompanhado com a esposa. Não tinha saído da mesa, estava bem quietinho lá. Porque, gente, ser juiz é muito bom, não sei o quê, mas tem seus malefícios, né? A pessoa não pode se comportar de qualquer forma, a pessoa tem que ter decoro. Então ele estava lá, né, bem quietinho, com a esposinha dele, e ainda levou um tabefe de graça, né? Apanhou à toa. E aí, o pior, na confusão, na briga, o que bateu apanhou dos seguranças e entrou com ação judicial de indenização contra o juiz. E o juiz, mas rapaz, não estou dizendo mesmo. Eu apanhei de graça. E ainda vou ser réu de uma ação de indenização. Ele nem mora mais aqui. Ele era bem novinho, gente. Ele tinha, na época, 26 anos. Já era juiz. Era bem novinho mesmo. E aí, ele, né, em legitimidade lá de casa, eu não tinha nada a ver com isso, eu foi apanhar. Quem bateu nele foi o segurança da boate, porque conheciam ele, partiram pra cima do cara para defender. Menino, foi uma esculhambação muito grande. Eu sei que esse pobre desse juiz pediu transferência, foi embora, nunca mais apareceu. Mas a boate era chique. Na época, tinha até uns políticos lá nesse dia. No começo era bom. No começo, aí depois começa enfim. Vamos passar agora para atos processuais. Que é o quê, né, minha gente? Os atos praticados exclusivamente pelas partes ou pelo órgão judicante. Só um esclarecimento, pelo amor de Deus. Juiz e advogado não são partes processuais, pelo amor de Deus. O advogado está para o processo como um canto de unha no seu dedinho. Ele pode ser facilmente retirado e substituído por uma coceira. O que eu quero dizer com isso? Como o advogado não é parte do processo, eu posso trocar o advogado no meio do processo, no meio da audiência, inclusive. No meio da audiência, eu posso dizer, meu amiguinho, não quero mais, tchau, vou chamar outro advogado que estiver passando ali na porta. Sem prejuízo nenhum ao processo. Nenhum. Inclusive, era estagiária lá em Fortaleza, um advogado que eu era do escritório dele jovem, ainda no começo de carreira, empolgado. Na época, vocês jovens não sabem, mas tinha muita festa, uns forrozão pesado lá em Fortaleza. Forró no sítio, cucucaia, esses cantos aí. Também não sei não, eu tô falando que os outros me contam. Pô, quê? Viva Maria também na série. Esse eu não conheço não. Não conheço. Não, juro por Deus que eu não sei. Mas enfim, tinha uns forrozão pesado, forró no sítio. Forró no sítio, bora! Dia de quinta-feira.
Sobral, aqui, a nossa cidade, viu, pessoal de fora? Tem uma tradição que aqui tem a quinta sem lei. Ainda tem. Não tem mais que a pandemia não deixa de fazer nada. Depois não tá aberto, acabou. Aqui tem uma história de uma quinta sem lei. O que que acontece? Como tem muito estudante de fora, o povo taca o pau a beber na quinta-feira. Porque vão embora na sexta. Aí vai para a aula, tudo de ressaca, pode. Vão trabalhar tudo de ressaca, pode também. Né? A aula de 7h20 da manhã, estão tudo dormindo de ressaca. Esse bicho aqui. Meu frase nunca. Não, ele lembrou agora que nesta brincadeira, aí eu perdi um carro. Quando eu entrei no direito, 11 dias depois teve um trote. Aí eu fui embora, meu carro continua. Bateu o carro. Bateu o carro. Pois é, meu povo. Bora lá. Quinta sem lei, o cidadão foi para essa quinta sem lei, o advogado, bebeu todas, esqueceu que tinha audiência 9 horas da madrugada da sexta-feira. 5 horas da manhã ainda estava no forró no sítio. Se lembrou da audiência, foi no mercado comer uma paneladinha para ficar bem para a audiência. Vou. Chegou na audiência, dei um piriri nele. Na hora da audiência. Ligou pro sócio, desesperado, o cara vem pra cá agora, porque eu tô no meio da audiência, o juiz tá aqui enrolando, passando papel, e eu tô uma dor de barriga terrível, e eu vou passar muito mal aqui. Minha gente, não deu tempo ele sair da sala. Não deu tempo. A sorte é que ele saiu deixando rastro, e o sócio chegou. É verdade isso. Ele passou. Foi. A trilha. Eu sei que bem 6 meses depois ele apareceu. Tô desconfiado, né? E a moça da limpeza. Você pensa que eu esqueci, doutor? Esqueci não. Esqueci não. Juro. Ele disse, não vou mais advogar na área trabalhista. Vou mudar de ramo, vou pro criminal, que é para não vir mais aqui. Mas isso, por que eu estou dizendo isso? Porque o advogado é completamente substituível. Pode trocar até no meio da audiência. Não é parte processual. O juiz também não é parte processual. Tá? Mas os atos processuais são praticados pelo juiz e pelas partes. Quando o advogado peticiona, não é o advogado, é a parte que está fazendo isso. Tá? O advogado, ele é um instrumento do processo. Tá? Ele não é parte processual. Quais são os atos da parte? Postulatórios, dispositivos, instrutórios e reais. Postulatório é tudo que tem um pedido. Inclusão de prova, a petição inicial, a mudança de data de audiência, a inclusão de testemunha, todos esses atos que tem pedido é ato postulatório. Dispositivo é aquele que você dispõe, que você reconhece alguma coisa, que você estabelece a aceitação de um prazo, que você reconhece a validade de uma prova, que você reconhece a dívida, que você abre mão de uma tutela, por exemplo. É aquilo que você pode dispor, porque é seu, e você abre mão, você concorda, ou você reitera o que foi dito. Atos instrutórios é você trazer para o julgador algo que vai instruí-lo, que vai educá-lo em relação àquele processo. Olha, eu falei da cobrança de dívida, tá aqui as mensagens do WhatsApp. O amicus curiae também pode ser incluído aqui. É o pedido de participação do amicus curiae, né? Arruda, eu te emprestei R$1.000. Mandei no WhatsApp para ele, né? Arruda, eu te emprestei R$1.000. Ei, professora, não foi 1.000 não, foi só 500. Reconheceu R$500, não foi não? Foi. Reconheceu? Reconheceu. Pego o print, ato instrutório, digo, excelência, aqui, ele reconheceu a dívida de R$500. Nós não temos recibo, eu não fiz contrato, mas está aqui a prova. Eu estou instruindo o juiz em relação àquela prova. Isso é uma técnica maravilhosa, viu?
Principalmente, Inclusive, é muito usado. muito usado, principalmente quem vai advogar na área de família. Mas o advogado contrato pode exigir um exame, pode saber se é dele mesmo. Não. É mensagem. É a mensagem. duplicada. O print da mensagem, do número dele. Minha gente, quem vai advogar em direito de família, eu tô olhando especificamente para as meninas, faça print de tudo. Bonito. Não posso pagar pensão, não. Bonito lá, ó, batendo foto nos laguinhos. A minha tia tá com um processo dental com o marido dela, né? Aí ele pegou, disse que não tem dinheiro e tal. Aí um dia eu cheguei no café, tava ele e uma mulher. Aí eu peguei, ele tava com a minha amiga dela, e não, aí bora tirar foto. Né? Tirou foto do carro que ele tava num carro alto. E a gente tirando foto, eu mandei tudo pra ela, tá? Tirando né? Tudo pra ela. Como é que ele não tem dinheiro e ele tá aqui nesse café? Exatamente. Mas pode ser que o cara- Como diz a doutora Deolane, né? Eu sou advogada, tudo eu tenho print e prova. Print e prova. Né? Então, os atos instrutórios. E os atos reais, pessoal, é a presença física, né? Você ir para a audiência, é você testemunhar, é você pagar. São os atos físicos que você comete aqui enquanto parte. Tranquilo? Aí a gente vai ter, dentro dos atos das partes, a preclusão. Isso só acontece para quem é parte? Porque o juiz, ele tem prazo. Mas o prazo do juiz é impróprio. Desculpa, a pena seria real? Oi? A execução, a pena? Ato real de pagamento. Ato real. O colega perguntou, professora, a execução, né, a realização da sentença é um ato real? Sim, porque você precisa pagar, né? É um ato real. Não é postulatório, você não está pedindo nada. Não é instrutório, porque você não está querendo provar nada para o juiz. E se você pagar sem execução, seria um ato de disposição, né? Eu vou pagar aqui. Mas é um ato real. Tranquilo? No caso das partes, pessoal, a preclusão se opera quando passa o decurso do tempo. Ó, perdeu o Playboy, não fez quando tinha que fazer, perdeu a possibilidade. Para o juiz isso não acontece, tá? O juiz tem um prazo de 5 dias para se retratar. O prazo do juiz é impróprio. Ele não vai fazer em 5 dias, até porque não é impossível ele vai conseguir fazer. Mas a parte, se não cumprir prazo, ela perde a possibilidade de realizar esse ato posteriormente. Tranquilo? Agora a gente vai para o nosso intervalo, vamos tomar uma água, um café, nos recuperar. Ver se eu acho um resto de voz por aí. Obrigada, pessoal. Já já a gente volta.